Olá, queridos, tudo bem? Professor Ricardo Corte, sou professor de Educação Física aqui do Colégio Mackenzie Brasília e vamos aí nessa luta do Enem, nesse programa do MacEnem, conversar um pouquinho sobre a Educação Física no Enem e o tema de hoje é o padrão estético contemporâneo. Por que esse tema, professor? Porque ele de fato é um dos mais cobrados no Enem, tá? Junto com práticas corporais, que conversamos na aula passada. Padrão estético contemporâneo está lá no topo da tabela, está lá em cima, sendo um dos mais cobrados mesmo, tá? Junto com o padrão estético vem essa palavrinha aqui, corpolatria, que a gente vai conversar mais à frente, tá bom? Só para vocês se organizarem, a estrutura da aula vai ser essa aqui, ó. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito do padrão estético, sobre o histórico. Depois a gente conversa sobre padrões estéticos e a corpolatria. Depois a gente vai falar sobre o somatótipo, muito importante essa parte. Depois a gente conversa sobre a influência da mídia e os distúrbios físicos. Influência da mídia no padrão estético e os distúrbios físicos, que é a busca incessante, a busca desenfreada por esse padrão estético pode trazer aí para as pessoas. Beleza? Vamos lá? Conceito e o histórico. Gente, é uma expressão, padrão estético é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza ideal, um modelo de estética que é considerado ideal por um grupo de pessoas, uma sociedade, um país, certo? E esse padrão, o que é importante vocês entenderem é que esse padrão ele varia com o tempo. Ele sofre influências do tempo, sofre influências da região, sofre influências da cultura, dos costumes, certo? Ele é influenciado por uma série de fatores que faz com que isso seja mudado, variado, varia-se esse padrão de tempos em tempos, tá bom? Olha só que legal essa linha do tempo que eu coloquei aqui para vocês. Na pré-história, olha só que loucura, olha aqui uma escultura de um padrão estético e ó, influência da moda vai mudando, 1990, 50, 60, 1980, 1990 e esses padrões estéticos eles vão modificando. Engraçado perceber uma diferença enorme de hoje para lá atrás, sabe por quê? Porque naquela época, lá no passado, a magreza era um sinal de falta de saúde. Ter quilinhos a mais, acho que eu boto até agora nesse próximo slide. Ter quilinhos a mais era o padrão da época, porque significava que tinham mais saúde. Entendeu? Então, ter quilinhos a mais, ser magra, ser magro, era sinal de falta de saúde. Tá? Então, para você ver como é que esses padrões vão mudando, coloquei essa imagem dessa super conhecida obra de arte e a gente vai perceber que, olha o padrão estético da época. Tá bom? Então, nessa primeira parte, eu quero que vocês entendam que o padrão estético ele vai mudando com o tempo. Tá bom? Agora a gente vai conversar sobre a corpolatria. Gente, corpolatria é um problema. Inclusive os especialistas, os estudiosos, eles criaram essa palavra corpolatria, falando que essa é a patologia da modernidade. Então, corpolatria é uma patologia. Olha só que loucura. Gente, corpo, idolatria. Certo? Essa idolatria ao corpo, esse culto ao corpo, certo? É uma cultura na qual o corpo é colocado como principal foco da vida do ser humano. E quem tem essa patologia é chamado de corpólatra. Sabe? Aquela pessoa que busca o corpo está em primeiro lugar sempre. A imagem no espelho nunca é o bastante.
tá? Eu me olho no espelho e falo, gente, preciso melhorar. Ah, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Então essa busca desenfreada para essa, entre aspas, melhoria do seu físico, isso se chama corpolatria. E essa corpolatria é influenciada pelo padrão estético, porque esse culto ao corpo é para atingir o padrão estético da modernidade, certo? O padrão estético contemporâneo. Entenderam? E olha só, olha essa imagem que colocamos aí para vocês. Essa foto, essa imagem, é uma imagem que eu busquei no Google Imagens, quando eu escrevi corpo saudável. Olha só, isso aí é um corpo saudável, esse é um corpo saudável segundo o Google. E aí, qual é a crítica nessa imagem? Tá? Vou falar uma coisa para vocês. Eu fico inclusive satisfeito porque quando eu coloco corpo saudável aparecem muitas imagens. Essa é uma das imagens. E graças a Deus hoje, isso é uma mudança, tá? Hoje aparecem muitas imagens de alimentação saudável, de exercícios físicos, certo? Mas também tem dessas imagens. Qual que é a crítica? Meus queridos, a crítica nessa imagem, sabe o que é? É essa fita métrica. Vocês estão entendendo? Estão vinculando a imagem de um corpo saudável com as medidas. Com a fita métrica. A gente precisa acabar com isso. Não é uma medida, não é uma fita métrica que nos dá parâmetros de corpo saudável, de saúde. Né? Nós temos controle da pressão arterial, né? Diabetes, índices de exames de sangue, né? Quando a gente faz um exame de sangue para a gente ver o resultado direitinho. Isso sim diz o que é saúde, tá? Não são medidas, tá? Então essa que é a grande crítica nessa imagem. Sabe por quê? Porque agora vocês vão entender uma questão super importante. O nosso corpo tem uma coisa chamada de somatótipos. O que são os somatótipos? Gente, somatótipo é uma técnica de classificação física do corpo que define o tipo corporal de um indivíduo. Então entenda uma coisa. Cada indivíduo tem um tipo corporal. E sabe qual que é a situação nova agora? É que eu não consigo pular de um tipo físico para o outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou endomorfo, eu agora quero que no próximo ano eu seja mesomorfo, e agora eu quero ser... Não existe isso, certo? Você tem um tipo, uma estrutura corporal, e é em cima disso, essa estrutura corporal, esse seu corpo foi Deus quem te deu, Deus quem te criou. Então, isso é imagem e semelhança de Deus, gente. E aí, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre esses tipos corporais. Olha esse primeiro aqui, o ectomorfo. O ectomorfo é aquela pessoa longilínea, braços e pernas longos, os membros são longos. Por que são longos? Porque os ossos são compridos. Os ossos não são achatados, eles são compridos, finos, certo? Essa pessoa, ela não tem cintura, percentual de gordura praticamente não acumula gordura, certo? Essa é uma estrutura física. Se eu quero criar força no ectomorfo, eu posso malhar o que for, que eu não vou crescer músculo, não. Eu vou definir minha musculatura, ganhar força, mas eu não vou ganhar aquele volume de músculo. Tá? Então esse é o ectomorfo. O mais engraçado, olhando para a educação física, para os esportes, é que essa constituição corporal, o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, elas definem muitas vezes qual é o tipo de treinamento ideal para você.
qual que é o esporte ideal, certo? Por exemplo, o ectomorfo, aquele percentual de gordura zero, normalmente é aquele maratonista, né? Esse tipo de coisa. Olha esse do meio é o mesomorfo. Pronto. Vocês estavam me perguntando, e esse padrão estético contemporâneo? É esse aí, o mesomorfo. Vocês concordam comigo que o padrão estético contemporâneo é o padrão daquela pessoa com musculatura definida, baixo percentual de gordura? Olha num quadrinho, o mesomorfo é aquele que está num quadro, ele é completamente simétrico, ele é bem simétrico, porque o ectomorfo, por exemplo, ele não é simétrico, né? Porque ele é bem grandão. O mesomorfo é aquele mais simétrico, musculaturas definidas. O mesomorfo, ele tem os ossos mais largos do que é o ectomorfo, então ele consegue ter ossos mais largos, constituição um pouco mais larga, certo? Percentual de gordura baixo também e musculatura definida. Concordam comigo? Esse não é o padrão estético contemporâneo? Não fui eu que defini esse padrão estético contemporâneo. Quem é que define esse padrão estético? Vamos conversar no próximo daqui a pouco. E esse último é o endomorfo. O endomorfo é aquele corpo que ele acumula mais gordura, ele tem um peso corporal maior, os membros são curtos, membros são pequenos porque os ossos não são compridos, os ossos são largos, então muitas vezes os membros são pequenos mesmo em comparação com o corpo. Ele tem força, assim, o músculo, só que ele já é mais pesado, tá? Tá vendo? Pensa nesses 3 somatótipos dentro de um quadrinho, assim, coloca a pessoa, aí você vai ver que quem é mais simétrico, quem é menos simétrico, não é verdade? Isso, nesse slide eu estou simplesmente colocando a definição do ectomorfo, do enzomorfo e do mesomorfo, né? E tá aí direitinho. E aí a grande pergunta é a seguinte: quem tem mais saúde, professor? Como assim quem tem mais saúde? Nenhum dos 3 tem mais saúde. É uma constituição corporal. Nós vamos cuidar do nosso corpo, certo? Não é a fita métrica, como eu falei há pouquinho, não é a fita métrica que vai determinar quem é mais saudável. Então, isso são simplesmente classificações dos tipos corporais. E aí eu vou cuidar do meu corpo. Não tem essa de quem tem mais saúde. Ok? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência da mídia nos padrões de estética e os distúrbios físicos que acontecem a partir dessa busca desenfreada do padrão estético. Influência da mídia. De fato, é a mídia quem dita o padrão estético. Lembra daquela linha do tempo? Foi passando a linha do tempo e tem um marco que muda completamente o padrão estético, que é o cinema americano. Lá em 1970, com o crescimento do cinema, Hollywood e tal, muda o padrão estético. Muda mesmo. É aquele padrão estético que se encaixa na tela da TV, na tela do cinema. Passou a ser esse o padrão estético, e isso vem até hoje. Mas eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito grave, e a faixa etária de vocês é uma faixa etária que a gente precisa ter esse conhecimento. Meus queridos, essa faixa etária de vocês é uma faixa etária da busca da vaidade, né? E muitos de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês sofrem por essa busca desse padrão estético, por melhora no corpo, por ficar mais bonita, por achar que dessa forma o meu corpo vai ficar melhor. E as mídias sociais estão batendo pesado nisso, sabe por quê? Você já viu a quantidade de filtros no Instagram? Eu acho essa imagem show de bola do Woody. Com certeza o Woody estava ali fazendo uma postagem no Instagram e devia ter algum filtro assim. Ele deve estar pegando o melhor ângulo dele. Vocês já viram tanto que
as postagens no Instagram, nas mídias sociais, elas são mentirosas? Você, toda foto sua no Instagram é uma foto verdadeira? Ou tem aquele filtrozinho para deixar melhor? Ou pega aquele ângulozinho o meu melhor ângulo? Gente, vocês são mais antenados do que eu, e tem um documentário na Netflix, Dilemas das Redes, né? Acho que é isso. É bem interessante para a gente ver algumas realidades nisso aí. E o que me chamou a atenção foi uma criança de 12 para 13 anos, uma pré-adolescente, né, que ela tinha uma orelhinha de abano, né, no documentário, e toda a postagem dela no Instagram ela tentava esconder aquela orelha de abano. E botava filtros, né, e numa das postagens, aí todo mundo falava linda, 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 e um maldoso botou uma imagem de um elefantezinho respondendo no comentário, falando da orelha dela. Gente, sabe que essa pressão por esse padrão estético, por estar sempre bem, tem aumentado e muito o número de depressão em pré-adolescentes, número de tentativas de suicídio. Isso eu já desci para pré-adolescência. Vocês, adolescentes e jovens, ó, já está lá nas alturas. Meus queridos, a gente não pode ter influência de nada nisso aí, certo? As mídias que influenciam os padrões estéticos, mídias sociais, televisão, jornais, revistas, as publicidades, tá bom? Cuidado com isso. Isso, lembra lá? Patologia da modernidade, né? Os especialistas classificaram a corpolatria, essa busca incessante pelos padrões estéticos. E eu quero conversar sobre esses 4 distúrbios físicos. Procedimento estético não é distúrbio físico, não, mas assim, eu coloquei nesse pacote aí 4 situações que acontecem com aquela pessoa que é corpólatra, tá? Que busca assim a qualquer custo. Esses 2 primeiros são distúrbios alimentares, né? As nutricionistas, os nutricionistas e os psicólogos, as psicólogas trabalham muito com isso aí. O primeiro que eu coloquei aqui é a anorexia. A anorexia é um distúrbio que acontece em mulheres. Anorexia e bulimia praticamente em mulheres. E o que é a anorexia? A anorexia é essa imagem de estudo aí que eu coloquei. Quando a menina se olha no espelho e ela tá lá, tá magra, ela se olha no espelho e sempre vê o corpo dela mais gordinho do que ela é. E ela tem essa distorção da imagem. Por conta disso, ela começa a fazer excesso de exercícios, jejum, começa a tomar diuréticos, laxantes, achando que ela nunca está satisfeita porque ela tem essa imagem dela distorcida. E aí ela vai definhando. Se não for tratado, vai morrer mesmo. Tá? Então isso é muito sério, a anorexia, isso é muito sério. Tá? Precisa de ajuda, tá bom? Precisa de ajuda mesmo. Tá? O segundo distúrbio que eu separei é a bulimia. Gente, a bulimia é o seguinte: eu sou corpólatra, fico nessa pressão por atingir esse padrão estético. Só que aí eu saí, né? Acontece mais em mulheres. A menina saiu e foi para um jantar, não sei, comeu demais. Bate aquele sentimento de culpa, aquela vergonha, comi demais. Qual que é a solução? Uma ótima solução. Simplesmente induz o vômito. Não é legal. Induz o vômito, aí quando sai aquela comida, ela acha que ela... me livrei disso. Gente, instabilidade no humor. Uma coisa, os dentes, os especialistas, eles batem o olho numa pessoa e por desgaste nos dentes, ele já fala, ela é bulímica. Os desgastes nos dentes, o excesso de vômito, né, traz um desgaste nos dentes. Tá? Então isso é a bulimia. O terceiro eu coloquei anabolizantes.
E aí é um outro distúrbio. Eu não coloquei o nome aí, deveria ter colocado. Chama vigorexia. Vigorexia é um distúrbio psicológico que atinge mais os homens, os jovens. É essa busca obcecada pelo ganho de músculos. E aí eu te falo, e se você for ectomorfo, meu amigo, você vai ficar maluco para ganhar músculo e não vai conseguir ganhar músculo. No volume que você quer, tá? Principalmente no volume que você quer, eu estou dizendo. E aí o que acontece? Simplesmente usa o atalho, começa a usar anabolizantes. Tá? Só que tem um monte de efeito colateral, né? Deformidades no corpo, e causa morte. O fígado é um órgão que sente demais o uso de anabolizantes e causa deformidade. Né? Gente, vamos botar a mão na consciência aí. Não tem necessidade nenhuma. E eu coloquei junto aí nesse pacote os procedimentos estéticos. Se tem uma indústria que lucrou com essa busca incessante pelo padrão estético contemporâneo, foi a indústria dos procedimentos estéticos. Gente, nada contra o procedimento estético. O que eu tenho contra, o que não pode acontecer, é o procedimento estético estar acima da saúde. E quando uma pessoa começa a fazer 30, 40, 50 procedimentos estéticos, aí, procedimentos cirúrgicos, aí já é uma coisa complicada. Então, normalmente a questão do procedimento estético ela ultrapassa a questão da saúde. Então isso não pode acontecer. Tá? Eu quero corrigir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ok. Mas quantas pessoas vocês conhecem que já fizeram vários procedimentos estéticos? Se a gente começar a ler, aí é muito incrível, né? A gente vai pesquisar e a gente vai começar a ler histórias de pessoas que estão na mídia, que a quantidades absurdas de procedimentos estéticos por conta dessa pressão da mídia por estar dentro daquele padrãozinho lá. Não, gente. Não é saúde. Vamos para as conclusões. Conclusão é a seguinte: procure um professor de educação física na academia, na sua escola. Se você quer algum auxílio, alguma orientação para começar a praticar uma atividade física, procure alguém que esteja preocupado com a promoção da saúde. Isso é o mais importante, certo? Então a educação física precisa, a partir de agora, deveria ser de sempre, formar profissionais preocupados com a promoção da saúde, não com o desenvolvimento estético, não sei se eu posso dizer assim, né? Mas não com ganho estético apenas, promoção da saúde. E com relação aos padrões estéticos, eles não podem nunca influenciar o homem a ponto da saúde ficar em segundo lugar. Ok? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Isso eu quero deixar para vocês. Queridos, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Sabe qual que é a principal motivação para nós cuidarmos do nosso corpo, para nós sermos saudáveis? A principal motivação é que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Precisamos ter esse compromisso de nos manter saudáveis, porque esse corpo foi dado por Deus e foi feito à sua imagem e semelhança. Em Salmo 139, versículo 14, diz que eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Meus queridos, não há nada melhor. E eu sou muito grato por saber que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Você também. Certo? Então, seja grato pelo corpo que Deus lhe deu, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E cuide desse corpo. Deus te deu essa
esse dever de cuidar do seu corpo, para que você seja saudável, não para que você atinja o padrão estético contemporâneo, o padrão estético que é colocado pela mídia, por não sei quem, pelos seus pais. Não. Cuide do seu corpo para que ele seja saudável. Ok? Meus queridos, é isso. Espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Agradeço muito essa oportunidade e nos encontraremos em breve. Gente, um abraço, Deus abençoe.